Amém. Atos capítulo 3, verso 1 em diante diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, que está lá até hoje. Estudamos aqui as portas e nós identificamos que essa é uma das portas que permanece até hoje em Jerusalém, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, irmãos? Vocês podem fechar o olho mais uma vez, pedir: Espírito Santo, fale comigo. Não é um sermão do pastor Luciano, é a palavra de Deus como alimento para a nossa alma. Eu tenho certeza que nós vamos receber do Senhor. Pai bendito, essa é a tua palavra e nós queremos te agradecer. Te agradecer por estarmos aqui, por estarmos reunidos esse último domingo de 2024. Muito obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nós queremos bendizer o teu nome por essa oportunidade. Mais uma vez, se eu posso, ó Deus, me usar, tudo por causa da sua misericórdia, porque sem o Senhor eu não sou nada, sou totalmente dependente do Senhor. Então, ó Pai, toda barreira, tudo que estiver no coração, ó Pai, que impeça que essa palavra, ó Deus, ela possa penetrar e enraizar e frutificar, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai, e eu fico, como sempre, atrás da cruz. É o que eu te peço e sou grato, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, são 3 capítulos sequencial de uma mudança que parece drástica, uma mudança que, quando você olha Atos capítulo 1, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, parece que são 2 tempos distintos. Parece que são 3 histórias distintas, mais próximas, 2 e 3. Mas a verdade é que a experiência de ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença na vida do cristão. Nós temos andado cheios de muitas coisas, de muitas teorias, de muitos pensamentos, de muitos porquês, de muitos eu já sei. Mas se você olhar a história da igreja, o que muda a história realmente, o que muda a pessoa, aquele que é usado pelo Senhor, não é nada mais, nada menos do que ser cheio do Espírito Santo. E parece que banalizaram a história de ser cheio do Espírito Santo com aquilo que nós exalamos, né, por fora, a forma que falamos, a forma que nos portamos em relação a até estarmos no altar, no púlpito, com o microfone, ou andarmos na rua. Parece que isso dita muito se somos cheios ou não. E a pergunta que eu fiz essa tarde, porque, mais uma vez, né, o Senhor me deu essa palavra, essa tarde, é o que de verdade, o que fará a diferença. Ano 2024, o último domingo do ano, e nós tivemos muitas experiências, boas e ruins.
Mas eu quero falar um pouco sobre a nossa experiência de culto. Sobre essa experiência que no começo do ano eu falei para os irmãos de um modo muito claro que o culto para mim realmente ele não é emoção. O culto ele é o reconhecimento e nós devemos reconhecer que ele merece a nossa adoração, o nosso louvor e também a nossa entrega. Mas temos vivido tempos difíceis demais em relação à nossa entrega, porque o nosso culto parece que está muito poluído de muitas coisas que chamam mais atenção do que aquele que é digno de ser adorado. Isso é normal, não tem problema. Achar o equilíbrio é a coisa mais interessante. Mas nós temos aqui 3 tempos. Uma igreja que aguardou a experiência, que é Atos capítulo 1, uma igreja que viveu a experiência de Atos capítulo 2, e uma igreja que foi adiante, baseado na experiência que viveu, a partir de alguns versos do capítulo 2 e no capítulo 3, executar ou fazer, ir adiante de um modo diferente, sendo cheios do Espírito Santo. E ler Atos capítulo 3, dentro dessa perspectiva, mudou algumas coisas no meu coração em relação a esse capítulo. Porque ver só um Pedro e um João chegando e operando o milagre, parece que foi um tempo que adquiriu experiência, parece que foi alguma coisa que aconteceu, alguma palavra mágica, ou subiu no monte, ou foi ungido com óleo, alguma coisa, e a partir daquele momento as coisas mudaram. E não foi nada disso. Eu fiquei pensando o que fará a diferença realmente nos nossos cultos, se nós entendermos que ser cheios do Espírito Santo é a prioridade de todo crente. Não é chegar no culto para ser cheio do Espírito Santo, não, é ser cheio e vir para o culto. Porque eu não preciso de uma porção, eu preciso transbordar no dia a dia. A primeira coisa é que eles não entraram para receber e foram lá dar para o coxo. Não, eles já vieram cheios do Espírito Santo. Isso mexeu muito comigo, porque naturalmente, pensar de um modo humano, eles deveriam entrar, receber, ir lá e dar. Mas só que a proposta de vir ao culto não é exclusivamente para eu ser cheio. Eu posso ser cheio, mas é algo que acontece comigo e precisa estar além dessas 4 paredes. É isso que Pedro vem falando. Uma igreja que aguarda essa experiência, vive essa experiência, agora vai aparecer de um modo totalmente diferente. A ideia desse sermão é nós identificarmos e viver esses níveis nas quais eu possa viver de uma forma crescente. Não banalizar o que é um culto racional. O que é um culto racional? É eu chegar, olhar para o lado, postura de crente, quietinho. Não, tem nada a ver com o culto racional. Tem a ver com o meu interior. Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, unidos. A palavra ali é no mesmo propósito. E algo sobrenatural aconteceu. Identificar isso e tomar por base esse cara chamado Pedro, porque estão Pedro e João, mas quero tomar por base esse cara chamado Pedro, porque Pedro vivia, ele aprendia as coisas do reino, ele andava com Jesus, ele via Jesus operando milagres. No finalzinho do capítulo 29, ele vê o Senhor. No capítulo 1, eles veem Jesus indo assunto ao céu, e no capítulo 2 aparece um homem poderoso, mas é o mesmo pescador, é o mesmo homem que há alguns dias atrás estava negando, estava renunciando, estava dizendo, eu não aguento mais. O que muda? Foi um seminário teológico? O que muda nesse cara? Foi um culto do fogo? Foi uma vigília? Não, foi ser cheio do Espírito Santo. E pensar nessa proposta de alguém que chega de maneira diferente, eu penso, o que poderia ser feito nesse Pedro? Eu falo para os irmãos, humanamente, nada. Nada poderia ser feito para que mudasse a história do Pedro, do último capítulo, se não me engano é o 21 de João, para o capítulo 2 e 3 de Atos, se não fosse o Espírito Santo. Nada do que alguém pudesse agregar nele. Essa mudança de alguém olhar para um coxo e falar, levanta e anda, e alguém falar, não quero nem andar com Jesus um tempo atrás, é algo que eu preciso identificar. E viver essa verdade, porque os erros de Pedro são erros para me alertar, mas os acertos de Pedro, ou dos outros discípulos, é para que eu possa me espelhar neles também.
E essa mudança é uma mudança que eu comecei a ler e o Espírito Santo foi falando comigo e tem tudo a ver com a minha vida cristã. O primeiro é que o tempo não justifica essa mudança. Tem pessoas que estão esperando o tempo para que haja essa mudança. E você vê que essa mudança não é por causa do tempo, é por causa do Espírito Santo que começa a atuar e Pedro se permite ser usado por esse Espírito Santo. Porque se for essa questão de tempo, quanto tempo nós vamos esperar? Qual o tempo que você vai esperar para você se achar capaz de ser somente um instrumento, de ser um vaso e ser cheio do Espírito Santo? Quanto tempo eu vou precisar, ou eu vou precisar de um tempo para provar alguma coisa para alguém? Pedro, ele tem essa mudança que humanamente eu não posso explicar, mas o processo de aguardar e viver uma experiência com o Espírito Santo muda todo o sentido e a vivência da vida, e a vivência dos cristãos, a nossa vivência. Essa experiência ela muda tudo como mudou de Pedro. O que mudou na igreja é que a igreja agora, que está sendo revelado em Atos capítulo 2 e 3, não é a mesma igreja de Atos capítulo 1. Eu preciso colocar isso no meu coração. Não é a mesma igreja. Pastor, mas é a mesma igreja? Não é. É uma igreja aguardando uma experiência, uma igreja que vive agora essa experiência. Essa experiência que vai além do aprendizado, que vai além da presença corpórea de Jesus, é uma vivência. E Pedro vai agora começar a viver essas novas experiências. Pedro, ele é algo tão assim, tremendo, que esse mesmo Pedro que não tinha palavras para falar assim, não, eu conheço, agora vai ter uma palavra que vai converter 3.000 almas. Irmãos, é pouco tempo demais. Eu fico imaginando as pessoas que mudam em pouco tempo, que vivem experiências novas com Deus em pouco tempo. E às vezes eu fico me perguntando o que aconteceu. São pessoas que foram cheias do Espírito Santo. São pessoas que se permitiram a viver essas novas experiências com Deus. É verdade que nós somos velhos demais e não queremos viver as novas experiências de ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo traz algumas coisas que me intrigou. Ser cheio do Espírito Santo como Pedro e João nesse texto é algo que me deixou assim, desconfortável, principalmente pelos momentos que nós vivemos hoje, pela igreja que nós somos hoje. É um cara que ele é cheio do Espírito Santo, mas a primeira coisa que eu vejo no versículo 1 é que eles iam ao templo. Irmãos, a questão aqui não é o coxo, a questão aqui agora não é essa situação. É um texto que começa dizendo no capítulo 3 que eles estavam indo no templo. Eu pergunto para os irmãos, que templo? Quem estava lá? São os mesmos que dias atrás negaram Jesus. Quem estava no templo? Foram aqueles que, um tempo atrás, olharam para os discípulos, para toda aquela situação, e traçaram um plano para matar Jesus. Quem que estava nesse templo? Era uma religião falida, uma religião poluída, sem nenhum tipo de mostra, de alguém mostrar o amor de Deus. Quem que estava nesse templo onde eles estavam indo? Foram pessoas que ouviram sobre Jesus, mas não aprenderam a viver como Jesus. Eu me pergunto, o que Pedro vai fazer no templo? O que Pedro vai fazer num templo, num lugar desse, com pessoas desse tipo? Alguém que, alguns dias, algumas horas antes, foi cheio numa casa. Ele poderia ceder ao seu orgulho e dizer o seguinte, calma aí, lá está pior do que eu na minha casa. É o que muitas pessoas dizem hoje. Ele ia ao templo onde estavam as mesmas pessoas, talvez as maiores experiências dos que se aproximaram mais de Jesus foi a experiência de Atos capítulo 1. Mas só o que faz a diferença é olhar para o corpo, para o templo, e mesmo assim ir sabendo que existe pessoas que precisam, necessitam, ser cheio do Espírito Santo. Irmão, se não for cheio do Espírito Santo, não temos vontade de vir ao templo. Isso mexeu comigo porque, pastor, como é que eu posso viver o que eu estou vivendo, com pessoas que eu estou vivendo, com tantos problemas que nós temos, com tantas decepções que eu passei em relação à igreja, templo? Só tem um jeito, ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não se conforma, porque ele sabe o propósito.
Quem é cheio do Espírito Santo não olha para as pessoas, pelo contrário, é aquele que vai, exalar esse fluido do Espírito Santo e vai mudar histórias. Vir ao templo não é uma escolha de pessoas que falam assim, lá é lugar de necessitados. Não, também é lugar de pessoas cheias do Espírito Santo. Isso me balançou porque eles iam, o que me fez perceber exatamente isso. Não importa se no templo tinha manipuladores, não importa se ali no templo tinham traidores. Ser cheio do Espírito Santo é não olhar para as anomalias que distorcem o verdadeiro propósito. Qual é o propósito de estarmos aqui? Qual é o propósito de estarmos aqui? Se eu vier com esse propósito de ser cheio do Espírito Santo, aconteça o que acontecer, irmãos. Nada vai me desanimar. Ser cheio do Espírito Santo é o que me impulsiona, é o que me leva a esses lugares onde existem anomalias no corpo. Exatamente isso está acontecendo aqui nesse templo. Pessoas que distorcem o propósito. O templo é o lugar que deveria ser o lugar da adoração, da comunhão, da unidade. E esse Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não hesita, ele não questiona as pessoas, porque quem questiona as pessoas é porque se perderam do propósito. As pessoas que questionam muito, a ida ao templo, é o que nós ouvimos mais das pessoas que não querem mais caminhar. Não falo daqui da relevância, mas no geral, eu não estou falando isso de hoje. Na minha caminhada é melhor em casa, porque ela só tem pessoas falsas. A minha palavra é o seguinte, quando alguém disser assim, eu só não vou para a igreja porque ela tem pessoas falsas, vou falar, faltou mais uma. Faltou mais uma. Isso foi isso que ardeu no meu coração, em colocar na outra igreja uma placa enorme. Não a placa enorme no primeiro tempo, o slogan com o nome da igreja. Não. O slogan da igreja que ficava na outra igreja que eu era pastor era o quê? Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Antes de você ver o nome da igreja, você via a placa. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Pedro, ele foi impulsionado. Quem é cheio do Espírito Santo não desiste da comunhão. Quem é cheio do Espírito Santo, ele inflama com esse poder que está dentro dele. Quem é cheio do Espírito Santo não desanima por causa dos erros dos outros. Mesmo sabendo dos problemas, eles valorizam a ida ao templo. Isso mexe comigo, porque ali ele estava para encontrar as pessoas que dias atrás estavam inflamando a religião que perseguiu Jesus. Ele foi impulsionado, ele foi igual a Pedro, ele é cheio do Espírito Santo, ele vai vivenciar o primeiro milagre. E uma observação que eu não botei aqui é de Mateus capítulo 26, é uma observação, né? Porque aqui ele vai, olha só, é Atos capítulo 3, ele está aguardando, Atos 2 são cheios, agora ele vai vivenciar. 2 e 3 estão vivenciando esse ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que querem vivenciar ser cheios do Espírito Santo, vivenciar os milagres, mas não querem servir. Se você ler Mateus capítulo 26, você vai ver que Jesus vai fazer a última Páscoa. E os discípulos estão ali, como Pedro e João, estão ali para poder ajudar, servir a Jesus. Jesus fala assim para eles assim, vocês vão até lugar, na casa de um fulano, e aí tem uma interpretação que é um cenáculo, um lugar alto, né? Você vai chegar lá e vocês vão preparar a Páscoa. Isso foi um pouquinho antes da morte de Jesus. E eu aprendo com esse Pedro e esse João, de alguém que estava servindo e continua servindo, e agora vai vivenciar um milagre, é que quando eu sirvo com o meu coração, mesmo com toda dificuldade, eu estou habilitado para viver milagres também. É o mesmo Pedro e João. São os mesmos que serviram a Jesus poucos dias. Esse evento da última Páscoa foi numa quinta-feira. Foi um dia antes de começar aquele furdunço todo, de prisão, de morte. Um dia antes estava ali eles servindo, prepararam a Páscoa para Jesus. Para nós conhecido como a ceia, a instituição da ceia do Senhor. E é um Pedro que ele é habilitado a servir. Ele é habilitado a viver os milagres agora, em Atos capítulo 3, e talvez você não consiga entender isso, porque você às vezes quer viver esse milagre. Eu estava essa semana, foi essa semana não, foi antes da Elane viajar. Elane me chamou e falou assim, tem que ver agora o que passou aqui. Ela estava vendo aqueles programas de pessoas contando testemunho, né? E a pessoa que falou o testemunho falou o seguinte, eu era da igreja, aí falou a igreja do amigo meu.
que já pregou aqui, a Igreja Batista. E falou o nome do cara ainda. Eu era da igreja tal, mas eu quero viver milagres. E a palavra que ela falou foi uma palavra que chocou mais ainda, porque ela falou assim, quero viver milagres. E lá a gente trabalha e não vive milagres. O que faltou desse tempo do serviço e do viver milagres? Foi ser cheio do Espírito Santo. A proposta dela ali inicial era buscar a unção que está dos outros. Pegar requisitos dos outros, né? Não viver essa coisa de ser cheio do Espírito Santo e eu viver a minha experiência de milagres em Deus em mim. Para isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 3 vem revelar justamente isso. Eles serviam e no processo da vida eu aprendo que servir vai me levar a lugares, sabe, de vivência, de ser cheio do Espírito Santo. Eles não estão usufruindo de uma hora para outra, não, foi um processo difícil. E o processo é difícil demais, irmão, não é fácil. Para a nossa igreja, ela entender isso, nós precisamos entender que a primeira coisa, a nossa preocupação não é com o estatuto, não é com os cargos, não. Nossa preocupação é sermos cheios do Espírito Santo. Se isso acontecer, tudo muda. As coisas são milagres, são naturalmente, eles vão acontecendo em nossas vidas. É um milagre de Deus começar a direcionar, a fazer as coisas, a mudar o ciclo de muitas pessoas. É sermos cheios do Espírito Santo. E para isso não precisava dos 12 discípulos. Porque a experiência do primeiro milagre, depois de Jesus ser assunto ao céu, sem a presença corpórea de Jesus, foi 2 discípulos. Foram 2 homens cheios do Espírito Santo. O que acontece aqui é uma realidade. Eles serviram, eles viveram o processo de ser cheio do Espírito Santo. E ali tinha um paralítico. Para quem lê aqui e olha para esse paralítico, seria um dia comum como os outros. Eu vou fazer o que eu faço todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Eu vou sentar à porta do templo e lá eu vou pedir. Porque o pedinte tem uma característica que é única. Ele coloca toda a sua tristeza para que você entenda que ele vai sobreviver por causa da sua compreensão. O pedinte, ele tem aquela coisa já, parece que é escrito dentro dele. É um monólogo. Não sei se você já se deparou, né? Às vezes a gente está lanchando aqui assim, estava eu, pastor Marcelo, um tempo atrás, e aí chegou um menino, falou assim, tem como pagar um lanche para mim, um cachorro-quente? Falei, claro que tem cachorro-quente. R$10, né, pastor? Dá para te pagar, vamos pagar. Olhei para o menino, só que ele me arrastou, né, pastor Marcelo? E cachorro-quente mais caro que tem na praça. Eu comi um pastel de 10, ele comeu um cachorro-quente de 20. E eu falei, rapaz. Mas quando ele me olhou, eu pedi, falei, está cheio de fome o menino. Está morrendo de fome. Eu falei, vamos fazer isso. Eu ainda voltei reclamando, né, pastor? Eu falei, que isso, cara? Cachorro-quente R$20, o meu pastel R$10. Mas o pedinte faz isso. Para esse cara é um dia comum. Eu vou sentar, eu vou pedir, vai ser uma coisa normal na minha vida. Mas só que eu não posso menosprezar as minhas idas ao templo. Nós, quando somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos entender que a minha chegada no lugar é para que as pessoas que estão ali não vivam as mesmas experiências, mas experiências novas em Deus. Esse cara esperava sair com o seu dinheiro ou o que arrecadasse. Mas o que ele tem ali, o que se depara com ele, são 2 homens cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo faz com que o dia não seja comum. Ser cheio do Espírito Santo faz com que as quartas com vida não seja mais comum. Ser cheio do Espírito Santo faz com que o domingo de manhã não seja mais um culto que eu vou com a cama nas costas. Quem é cheio do Espírito Santo sabe que quando vem domingo à noite, não é para cumprir um protocolo de estar no culto domingo à noite. Não! É para sair do incomum e viver o sobrenatural. É para sair daquilo que é comum, então não ignore as suas vindas. As suas idas às terças-feiras de PGR, não é só para você ter uma comunhão, não. É só comunhão? Não, eu vou ali que estou cheio do Espírito Santo e não vai ser uma reunião comum. Não vai ser uma palavra comum. Não vai ser uma ministração de aconselhamento às pessoas, não. Vai ser uma palavra de mudança de vida para essas mesmas pessoas.
Eu não posso ignorar qualquer lugar que eu vou, se eu sou cheio do Espírito Santo. Para aquele homem é o dia comum, mas para Pedro e João não. Hoje é o dia. Ali, quem vai entrar não é a igreja de Atos capítulo 1. Quem vai entrar ali agora é a igreja de Atos capítulo 2. Homens cheios do Espírito Santo. Não espere viver o natural. Não espere sair do mesmo jeito. Se você entrou aqui achando que vai ser do mesmo jeito, você precisa ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Eles vão caminhando. O paralítico está esperando. Talvez a importância que ele dava, que o paralítico dava em relação às pessoas que entraram ali, era a importância que elas tinham. De ser pessoas que esperavam uma experiência. Uma igreja que entrava ali com uma promessa de um Messias que viria ainda. Enquanto a igreja de Atos capítulo 2 esperava o quê? O Espírito Santo, porque o Messias já veio. Talvez para esse coxo seria a experiência de ser colocado e de ser retirado do mesmo lugar. Só que vai se deparar com dois homens. Você não precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você só precisa estar do lado de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Para você não viver a normalidade dos cultos de hoje, de 2025, você precisa caminhar com pessoas cheias do Espírito Santo. Não com pessoas que manipulam, como outros manipularam. Ele pediu para todo mundo, pessoas, o que tinha para oferecer eles manipuladores? Talvez uma moeda, um agrado. Mas mudança de vida só oferece quem está cheio do Espírito Santo. É isso que eles estavam ali, é isso que precisava acontecer. Ali não estava vindo a igreja de Atos capítulo 1, mas uma igreja que tinha vivido o sobrenatural. Eu queria ler com vocês o verso 6. Talvez é o mais intrigante, porque está ali o pedinte sentado. Ele está ali sentado esperando a sua esmola, o seu dinheiro. E Pedro fala, olhe para mim. Aquele cara poderia estar normal, como dificilmente uma pessoa que está passando por tribulação, por luta. Dificilmente o pedinte que está com a vida amargurada tem coragem de olhar nos nossos olhos. Você vê uma tristeza, uma coisa cabisbaixo, você poderia me ajudar? Eu estou com filho. Enfim. E Pedro fala assim, olha para mim. Eu fico imaginando o que esse cara esperava de Pedro. Calma aí. Passar e jogar a moeda é uma coisa natural. Mas falar, olha para mim, é sinal que vem coisa boa. E essa é a proposta do Evangelho. Você até espera coisa boa. A primeira coisa que Pedro fala é o quê? Eu não tenho. Se você observar e entrar no texto, você vai sentir a decepção desse cara. Calma aí, mandou olhar para ele dizer que eu não tenho? Por que não passa direto, não passa batido como todo mundo passa? É para que eu viva mais uma desilusão? Ele fala assim, eu não tenho. E para mim foi um momento que o tempo para. Quando eu leio essas coisas para mim, eu não continuo lendo. Embora Pedro não tenha dado uma pausa, não tenha uma vírgula. Não, continuou, mas eu parei. Calma aí. Porque muitas vezes é difícil nós ouvirmos toda a história. Às vezes é difícil a gente ouvir toda a frase. Talvez esse não tenho foi o suficiente para crescer uma revolta naquele homem. E ele reviver as suas desilusões e o porquê ele está ali. Ele fala, não tenho. Essa é a primeira resposta que ele dá. E isso, eu preciso identificar e não esquecer que esse momento é o momento da igreja de Atos capítulo 3. E quando ele fala, não tenho, e termina a frase, é dizendo o seguinte, eu não tenho o que você quer. Porque as pessoas que passam diante de você não são cheias do Espírito Santo, podem até te dar o que você quer. Os seus amigos podem até te dar aquilo que você quer. O seu pai pode te dar aquilo que você quer. Mas só quem é cheio do Espírito Santo vai te dar o que você precisa. Só quem é cheio do Espírito Santo vai te dar a real motivação para você mudar a sua vida.
Por isso eu falo para os irmãos, em nome de Jesus, a sua vinda aqui, você que é cheio do Espírito Santo, não trate isso com normalidade. Não saia da sua casa para assistir mais o culto e ver se vai ficar legal ou vai ficar ruim, o que vai mudar. Não, a sua e a minha responsabilidade é que no percursos pessoas tenham experiências, não por causa do culto que vai acontecer, mas por causa da minha vida cheia do Espírito Santo. Se isso acontece, irmãos, aí o culto pega fogo. Esse é o culto que pega fogo e eu acredito. Pessoas cheias do Espírito Santo cumprindo o propósito. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. É tão tremendo que você vai observar a igreja de Atos capítulo 3 agora, vivenciando a promessa de Atos capítulo... Aliás, a descida do Espírito Santo foi prometida por Jesus, mas não se esquecendo de Atos capítulo 1. O que Pedro faz aqui é não se esquecer de Atos capítulo 1. Por quê? Ele está ali e vai viver uma nova experiência. Agora não foi Jesus que mandou de forma corpórea que eu mandasse ele levantar e andar. Agora eu não tenho uma garantia que ele está aqui e se falhar comigo, com ele vai dar certo. Não tem isso. O que acontece aqui é Pedro lembrando que existe não uma carta na manga, mas um cheque em branco dado por Jesus. O que tem na vida de Pedro é uma promessa que se cumpriu e deveria continuar se cumprindo. Atos capítulo 1, verso 7 e verso 8. E tomando... 1 verso 7. E disse-lhe, não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Calma, tem uma promessa que ele viria. E ele já veio, ele está em mim. E ele falou que eu faria obras igual a dele, ou maiores do que a dele. Então eu preciso vivenciar esse momento. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo. Porque se Jesus falou, ele garante. Ele faz ele se coloca em Atos, ele está em Atos capítulo 3, se lembra da experiência. Estou aqui por causa de Atos capítulo 2, mas tem uma promessa em Atos capítulo 1. São 3 tempos diferentes, mas que se completam. Só que tem pessoas que param em Atos capítulo 1. Tem gente que vive esperando a promessa, sabe? Deus tem uma promessa na minha vida. Sabe, os crentes estão molenga, sem energia. Toma creatina em nome de Jesus espiritual, vai viver uma experiência nova. Assim, tem uma promessa, eu estou me preparando. Calma, pastor, não é assim não, as coisas, irmãos. Quem é cheio e toca na vida do outro, a mudança é instantânea. Como assim, pastor? Atos capítulo 3, verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou. Enfim, ele fala assim, eu não tenho o que você quer, mas o que eu tenho é em nome de Jesus, levanta e anda. O texto não vai dizer que fala assim, eu vou fazer um milagre agora, o paralíticozinho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí ele vai estica. Calma aí, deixa eu ver, porque estou muito tempo sem andar. Eu nunca andei na minha vida. Calma aí, deixa eu ver se os nervos, se os ossos, se os músculos vão responder. Não, pegou pela mão, deu um salto, as coisas mudaram. Para você e eu vivermos essa experiência com pessoas cheias do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, você não precisa de um processozinho. Você não precisa, sabe, de uma terapiazinha. Você não precisa de um fisioterapeuta para poder cuidar das suas pernas. Não, foi no salto. É de uma hora para outra. A coisa acontece porque o milagre é instantâneo. O ser cheio do Espírito Santo é uma mudança instantânea. É o Espírito Santo mudando o meu caráter, mudando a minha forma de pensar, mudando o jeito de eu olhar para o meu irmão, mudando o meu jeito de pensar em relação a onde eu congrego, mudando, sabe, a minha forma de agir perante a minha família. O texto vai dizer que ele, um salto. Coloca para mim o versículo 8, por favor. O versículo 8 do capítulo 3. Atos, capítulo 3 e o versículo 8. Está aí? E saltando ele. Olha só, vem um cara cheio do Espírito Santo e lança a palavra, irmãos. Por isso que eu falo para vocês, em nome de Jesus.
Se eu tiver que receber alguma coisa, alguém cheio do Espírito Santo, eu preciso receber na hora. Eu não posso deixar para depois. Ah, pastor, calma aí, quando virar o ano a gente vê. Calma aí, deixa quando eu ver como é que vai ficar esse ministério, para ver se eu vou fazer ou não vou fazer. O texto diz que alguém cheio do Espírito Santo falou para um cara que para ele seria um dia comum, um dia como o outro. E no mesmo instante, saltando ele, pôs-se em pé. Foi no mesmo instante. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo. Irmãos, isso é poderoso porque ficava na porta do templo, não podia entrar. É alguém que tinha defeituoso. Estava sempre à porta do templo. E sabe, às vezes tem pessoas que são curadas e esperam o tempo de viver o processo. Foi tudo instantâneo. Recebeu a promessa de 2 homens cheios do Espírito Santo, ficou de pé, saltou e entrou louvando e adorando ao Senhor. Não passou num processo investigativo para ver se a vida mudou, se é casado no papel, não. Quem é cheio do Espírito Santo e aceita viver essas experiências com Ele, as coisas acontecem de imediato em nome de Jesus. Eu não vou esperar o dia 31 para o dia 1º. Eu preciso ser cheio hoje em nome de Jesus, porque eu tenho a responsabilidade de mudar a vida das pessoas normais por onde eu passo. E assim, precisa ser a relevante. O que fará a diferença? O que vai fazer a diferença não vai ser Deus mandar pessoas capacitadas para fazer. O que fará a diferença não vai ser nós melhorarmos a nossa tecnologia. O que vai fazer diferença não é Deus mandar, sabe, vozes para que o coral fique mais encorpado. Glória a Deus pelo coral, amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. O que vai mudar não é Deus mandar uma pedaleira aqui para poder ficar agora o som da guitarra. Não. O que vai mudar os nossos cultos, as nossas idas e vindas, é sermos cheios do Espírito Santo. O que muda de Atos 1 para o Pedro de Atos 3 foi ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei o que você está pedindo para Deus para o seu 2025. Eu não sei se para relevante está pedindo um monte de coisa, como eu tenho pedido, sabe? O que eu preciso pedir para Deus, que seja a minha questão primordial para servir no reino. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, para sermos relevantes, irmãos, porque me perguntam, até hoje me perguntam, por que ele é relevante? E aí quando perguntam isso, é porque vocês se acham melhores? Eu tenho a resposta em nome de Jesus agora. Está na ponta da língua. Por que são relevantes? Porque somos cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não quer briga com ninguém. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa de aprovação de ninguém. Só faz. Porque o que move a vida dele é quem está dentro dele. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Claudinha vai louvar o Senhor com uma canção enquanto você pensa na sua prioridade. Talvez você fale assim, eu não vou no dia 31 na igreja, eu já estou a tua oportunidade hoje. O que você precisa fazer para mudar 2025? Falar melhor, terminar um estudo, fazer uma faculdade, ganhar um cargo na igreja. Vou te falar uma coisa, não precisa nada disso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo.